E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo, tudo certo, tudo na paz. Seja muito bem-vindo ao canal Rota 46. Já faz um bom tempo e eu sou o Rubão. Quero agradecer a você que já é inscrito no canal, que está sempre por aqui, muito obrigado. A você que não é inscrito, se você gostar desse tipo de conteúdo, se você entrou aqui, porque você gosta, né? Então já se inscreve aí, dá essa moralzinha pro Rubão. Bora trocar uma ideia sobre a famosa arruela do comando dessa moto aqui. Tá muito falada na internet, né? E eu fui investigar. Tem novidade aqui no canal. Tem novidade aqui pra você. Fica aqui. Pessoal, essa semana eu atendi um rapaz na loja. Essa semana não, semana passada. Ele veio aqui da cidade de Toledo. Tô passando pela cidade de Toledo. E ele passou pela loja nossa com uma Tornado 2024, 25 acho, se eu não me engano. Uma barulheira estranha no motor, sabe? Porém uma Tornado toda mexida, escapamento aberto, toda mexida a moto. Uma moto tava com 16 mil quilômetros. Ele falou que na revisão de 12 mil, quando ele veio aqui na Honda de Toledo, que não é nossa, ele falou que detectaram que a arruela do comando estava bem fininha, quase quebrando já. E aí eles fizeram uma gambiarrinha lá e colocaram o calço da 160, que eu não sei se dá certo ou não, mas enfim, não é se dá certo ou não que é o assunto agora. Aí eu pensei, falei, mas rapaz, tua moto ele falou assim, olha que eu fiz a revisão, ela não tinha 12 ainda, e eu optei por fazer. Eu falei, mas menos de 12 mil, essa arruela desse jeito aí, cara. E aquilo me acendeu uma luz, sabe? Eu fiquei pensando, falei, será que é porque a moto dele é toda mexida? O que será que pode estar acontecendo? E aí eu peguei e fui conversar com o mecânico que mexe na minha moto. Expliquei para ele a situação. Ele falou que ele mexeu na moto de um amigo dele. Revisão de... Tava com uns 8 mil, o menino não fez as revisões na loja, né? Então acabou fazendo com ele fez em casa. É amigo dele, não quis levar na concessionária. E aí o amigo dele pediu para dar uma olhada nessa arruela do comando. A moto desse amigo dele é 2025. E ele olhou a arruela do comando e estava começando a gastar. E aí ele pegou e trocou, né? Mas aí eu fiquei pensando, falei, se isso aí fosse um problema crônico, a Honda já tinha feito o recal. Não existe recal para isso, que eu fui checar. Não tem. Se fosse um problema crônico, onde dava em todas as motos, tinha aparecido várias na loja. Até agora não apareceu nenhuma. Só essa daí que foi lá, ainda assim não foi com um problema. Ele só comentou comigo. Aí nós chegamos à conclusão que é lote. São alguns motores que foram montados e a arruela do comando que vai ali, eu vou deixar uma foto aqui para você saber do que eu estou falando. De repente alguém está assistindo e não sabe do que eu estou falando. Vou deixar uma foto aqui na tela e vou conversando um pouquinho. A arruela do comando, segundo o mecânico, ela é de ferro e ela gasta. É claro que com o tempo
não precocemente. Nós não vimos ainda, não se ouviu falar. Se tiver alguma aqui no canal, você fala comigo, por favor. 2024 é igual a minha. A maioria que está dando problema, que deu problema, que a gente sabe, são as 2025. E aí a gente deduz que é lote. Por quê? Não sei se é do conhecimento dos senhores, mas a Honda não fabrica algumas peças dessa moto. Muitas peças, muitas, e não são poucas, são fabricadas na fábrica, lá em Manaus. Mas algumas peças não são. As peças eletrônicas, algumas peças, por exemplo, o retrovisor. Então algumas peças não são fabricadas na Honda. A parte de rolamento, né? Pessoal, colocaram uns radares aqui, mas ninguém sabe a velocidade. É para ser 80, sei lá. Ninguém sabe a velocidade. Tem radar, mas ninguém sabe quanto que não pode passar. Então a Honda não fabrica todas as peças da moto. E eu descobri que essa arruela do comando, que algumas partes do motor, não é a Honda que fabrica. Então isso leva a crer mais uma vez que é lote. É algum material que fizeram, e quando eles mandam para a fábrica, manda de muitas peças, né? Então são muitos os motores que provavelmente saíram com esse problema. Ah, mas está defendendo a Honda, que se fosse ela... Não é que eu estou defendendo nada. Eu estou só explicando que tem algumas peças que é fabricado por terceiro. Então pode ser que esse terceiro também recebeu um material que não é material adequado, né, na têmpera do material, e acabou fazendo a arruela e ela deu problema. Mas até aí tudo bem, né? Tudo bem. Nessa moto aqui, na 300, seja Tornado, seja Saara, na revisão de 12 mil, é obrigatório abrir a tampa do motor, a parte de cima, e fazer as verificações de pastilha, de válvula, que seja, né? Fazer a medição da folga das válvulas. Então é legal, quando você levar no teu mecânico, na tua oficina, pede pro mecânico que olhar a tua moto, para ele olhar essa arruela do comando. O da minha moto, ela foi olhada, não tem nada, tá perfeita. Tá perfeito. Ela gera desgaste? Gera. Ela gera desgaste, sim. Mas da minha moto, por exemplo, tá como se tivesse tirado da loja. Tivesse tirado agora. E isso leva a crer que é lote. Senão da minha moto também estava desgastada. Minha moto é com 14 mil quilômetros. Entende? Mas então o que tem que fazer? É muito simples. Muito simples. Já que vai abrir, já que vai mexer, troca aquela arruela, coloca uma arruela de aço. Se na loja não tiver, que provavelmente não vai ter, pega a medida da arruela certinha, compra uma de aço e coloca ali. Nunca mais vai ter problema. Nunca mais. Na revisão de 18 mil da minha moto, tem que ser olhado novamente a folga de válvula, tá? A partir da revisão de 12, em todas é olhado. Provavelmente eu vá com essa moto para o Atacama. O que eu vou fazer? Eu vou tirar a arruela de ferro que vem aqui na moto, se tem desgastado ou não, e vou colocar de aço. Simples assim. Acabou o problema. Por que na CG isso não dá problema? Na CG, aonde é uma arruela nessa moto aqui, é uma pecinha tipo de uma meia-lua, assim, ó. Tipo de uma meia-lua. E aço. Então nunca vai dar problema. Entende? É coisa de assustar? Não, não tem nada que assustar. Você tem uma revisão preventiva.
Pede para olhar a tua moto, né? Se que nem a minha, na de 12 não tinha nada, na de 18 eu vou olhar de novo. E provavelmente eu vou pedir para trocar, só para ficar sossegado. Mas eu volto a dizer, tenho quase certeza que é lote. Então são lote de peças que vieram com problema. Um material mais fraco. Apenas isso. A Honda errou? Errou. Errou sim. Mas como por ela não ter feito recal, eu acredito que ela não sabe quais são as motos, quais são, da onde veio. Aonde estão esses motores com esse desgaste prematuro. Porque se ela souber, ela faz recal. Fizeram o recal do chicote da Saara, um negócio bem simples. Eles fizeram. É obrigação deles fazer. Não é que eles são bonzinhos, não. É obrigação da fábrica fazer, do fabricante fazer. A partir do momento que ele descobre um problema, ele precisa fazer. Ele é obrigado a fazer. É respeito comigo e com você, consumidor. Entendeu? Aproveita enquanto sua moto está na garantia e peça para fazer isso, peça para olhar. Porque se tiver com desgaste, a garantia cobre. E aí você vai lá e coloca uma arruela de aço. Não vai colocar a arruelinha que vai ser comprada na Honda, que pode ser que dê o mesmo problema depois, que é de ferro. De ferro não adianta. É uma manutenção que se você tiver que pagar para fazer, você vai pagar aí uns 500, 600 reais de mão de obra. Fora junto do motor, que custa 200 pila. E fora a arruelinha, que não sei nem quanto que custa isso. Rubão, isso aí é grave. Se você não cuidar, é grave sim. Então precisa cuidar. Na nossa loja, eu volto a dizer, não apareceu nenhuma moto até hoje com esse problema, apresentando esse problema. Não apareceu ainda. Mas o problema está aí. O mecânico encontrou um na casa dele, já com desgaste, com 6.000 quilômetros. Essa Tornado, o rapaz fez com 12 mil e falou que estava aonde tem o desgaste da arruela, estava fino igual a unha dele. Com menos de 12 mil. Então vale a pena você dar uma olhada na tua moto, como é que tá. Se já foi olhado, se não foi, pede para olhar. Não custa nada, dentro da garantia. Se você não olhar e tua moto passar a garantia, você vai pagar uns troquinhos mais ou menos. Vai pagar um troquinho mais ou menos. Manutenção preventiva sempre é mais barata do que a corretiva. Sempre. Então eu vou fazer isso na minha moto, porque provavelmente é com ela que nós vamos para o Atacama. Então não dá para correr nenhum risco, né? Não tem necessidade de correr risco. Beleza, pessoal? Mas esse foi o vídeo de hoje. Quero agradecer a você, se você ficou até aqui. Muito obrigado. De coração, muito obrigado. Se você puder deixar o teu like, se inscrever, curtir aí, me ajuda bastante. Um forte abraço, pessoal. Forte abraço. Local que a gente sempre se vê aqui, ó. É sempre na estrada. Até o próximo vídeo.